Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal sobre o mercado de fundos imobiliários. Eu quero te explicar o caminho entre o cap rate e o rendimento distribuído pelo fundo imobiliário. Isso porque eu soube que tem muita gente que confunde quando vê lá um fato relevante em que um fundo diz compramos um imóvel e o cap rate da operação vai ser tanto por cento ao ano. Tem gente que acha que automaticamente isso deveria chegar como rendimento para ele, ou mesmo a quantidade de dinheiro ou a mesma rentabilidade. E não é bem assim. Tem um caminho aí, como eu vou mostrar, entre o que o fundo vai receber de aluguel e o que ele vai distribuir de rendimento para os seus cotistas. Ao entender isso, fiz algumas ilustrações. Antes de chegar nesse caminho, eu vou relembrar os conceitos. Olha, cap rate, então, é o capitalization rate, que pode ser traduzido como uma taxa de capitalização. E o que ele considera? Se eu comprar um imóvel por um determinado valor e receber os aluguéis que eu tenho a receber, em um ano, né, geralmente se olhar anualizado, quanto que eu espero ter de retorno só com os aluguéis, tá? Esse índice ele é bem simplista e ele não considera eventual valorização ou desvalorização do imóvel. É só do ponto de vista da renda dos aluguéis. Então, nesse exemplo, imagina um prédio que custe 120 milhões, você vai lá e compra o prédio inteiro. E já tem contratos de locação firmados, e isso te gera 800 mil reais por mês de aluguel. Então, o cap rate anualizado dessa operação é de 8% ao ano. Como eu cheguei nisso? Eu estou anualizando, eu peguei os 800 mil por mês, multipliquei por 12, tá? Dividi por 120 milhões, que foi o valor pago, e multipliquei tudo isso por 100 para ter exatamente o valor percentual. Então, olha lá, 9 milhões e 600 ao ano, dividido por 120 milhões vezes 100, vai dar 8% ao ano. E o dividend yield? Agora vamos pensar num fundo imobiliário. O dividend yield é o retorno dos dividendos ou a rentabilidade dos dividendos e da mesma forma só vai olhar para o quanto eu teria a ganhar com os rendimentos. Não considera eventual valorização ou desvalorização das cotas. Então também é um índice bem simplista, só para ajudar numa análise assim rapidinha, né? Veja, imagine que o fundo Mega Offices, que não existe, eu criei aqui como uma brincadeira nesse vídeo, ele está custando R$ 120 por cota lá na bolsa. E você sabe que ele distribui 80 centavos por mês de rendimento. Qual seria o dividend yield anualizado se você comprasse esse fundo? Também 8%. E como que eu cheguei nisso? Peguei o rendimento e multipliquei por 12 para anualizar, dividi pelo valor a pagar pela cota e multipliquei por 100. Então a conta é muito parecida, dá exatamente 8% também. Então perceba que conceitualmente, sim, cap rate e dividend yield são a mesma coisa. Agora o mercado imobiliário chama de cap rate e o mercado financeiro chama de dividend yield. É entender de uma maneira simples qual o retorno anual que eu espero ter somente com a renda gerada pelo ativo que foi comprado. Então, a mesma coisa com formas diferentes de dizer nos dois mundos diferentes. Acontece que o fundo de investimento imobiliário ele conecta esses mundos. Tanto o mercado imobiliário quanto o mercado financeiro, ele se conecta pelo fundo imobiliário. Então aí vamos entender quando um fundo anuncia uma operação com determinado cap rate, quanto que isso vai chegar de rendimento lá no bolso do cotista. Vamos ver esse caminho aqui, ó. O que algumas pessoas confundem, acreditam que se o fundo comprou esse imóvel por 9 milhões e 600, imagina que então foi o Mega Office que comprou, ele só tem esse imóvel, é um fundo monoativo, esse é todo o patrimônio dele, então ele tem a receber 9 milhões e 600 de aluguel por ano e tem 771.875 cotas. Bom, tem gente que faz uma conta assim, ó, pega esse faturamento de 9 milhões e 600, divide pelo número de cotas, ele vai distribuir 12,44 reais ao ano de rendimento, correto? Não, errado. Completamente errado. O que o fundo distribui é lucro. E o que a gente está falando aqui, ó, é o faturamento do fundo. 9 milhões e 600 é o faturamento. O que de fato chega para o cotista? O lucro, ou seja, o faturamento menos os custos. Vamos seguir com a ilustração, ó. Então, o fundo vai receber 9 milhões e 600 ao longo do ano, só que ele tem obrigações. E aí eu montei uma tabelinha, que também é só um exemplo, mostrando assim que ele teria 1 milhão e 800 ao longo do ano de obrigações.
que seria isso? Taxas de administração, de gestão, dariam, então, nesse exemplo, 1% sobre aquele patrimônio, 1.200.000 ao ano. Mais 450.000 para prestadores de serviço. Quais? Advogado, escriturador, pode ter, que mais? O custodiante, o auditor, vários prestadores de serviço, eles custariam 450.000 fixos aí ao longo do ano. Tributos. O fundo imobiliário paga tributo? Olha, nem sempre, mas um fundo de fundos pagaria imposto de renda se vendesse cota com lucro, e mesmo um fundo de tijolo, se o imóvel ficar vago, ele tem que pagar lá as taxas, né? O IPTU, uma eventual taxa, então poderia ter algum tributo aí, 30.000. CVM e B3. Um fundo tem que pagar taxas tanto para a CVM quanto para B3 para ser listado lá. E aí eu coloquei esse valor de 20.000, nem sei quanto que é isso, mas é só para compor o exemplo. E outros? Que outros? Poderia ter custos adicionais com prestadores de serviço, poderia ter uma reforma no imóvel, outros custos que aconteçam ao longo do ano, R$100.000. Então o total de custos foi de 1.800.000. Ah, legal, então o fundo faturou 9.600.000, mas teve 1.800.000 de custo. O que chega para o cotista lá? É uma parte do lucro, certo? Do lucro líquido. Isso é que chega como rendimento. Olha lá. Então, o lucro líquido do fundo foi os 9.600.000 menos os custos de 1.800.000, lucro de 7.800. Quanto que ele distribui? A regra manda distribuir 95% do lucro líquido. Então, vou usar isso como exemplo. Ó. 95% vai dar 7.410.000. Lembra que eu disse que o fundo tinha 771.875 cotas? Então, dividindo uma coisa pelo outro, ele tem 9,60 a distribuir por cota ao longo do ano. Se fosse mês, seria 80 centavos por mês. Então, o que vai chegar como rendimento é o lucro líquido. Olha o caminho aqui, ó, do faturamento, que é o aluguel, entra no fundo, só que sai todos os custos antes, para chegar no lucro líquido, depois distribui 95% do lucro líquido, dividir pelo número de cotas, é isso que teria cada cotista a receber ao longo de um ano. Entendido esse caminho? E o dividend yield, olhando para o fundo imobiliário, tem detalhes que a gente pode acrescentar. Imagina o seguinte, você então olha o fundo Mega Offices e espera que ele vá te dar R$ 9,60 ao longo do ano. Isso é líquido, certo? Não, claro que não. Como a gente acabou de ver no exemplo anterior, esse rendimento ele é em função do lucro. Ele deriva do lucro. Por isso que o ativo é de renda variável, porque a renda deriva do lucro. O lucro pode aumentar ou pode diminuir, certo? Por vários motivos. Nesse exemplo, para simplificar, ele vai distribuir R$ 9,60 e a gente acredita que não vai ter nenhum imprevisto, nenhum susto em relação a isso. Então, qual que é o dividend yield se você comprar cotas desse fundo? Vai depender do preço que você pague pelas cotas. Ó. Vou trocar de lado aqui. Ó. Se você pagar R$100 por cota e receber R$ 9,60 ao longo do ano de rendimentos, então o yield vai ser de 9,6% ao ano. Mas se você pagar 120, vai ser de 8% ao ano. A quanto que está a taxa de juros sendo praticada no país? Está meio real, né? Nesse momento, junho de 2020, 8% ao ano, 9,6% ao ano, é muita rentabilidade. Bom, então dá para pagar 140? Aí o yield, recebendo os mesmos 9,60, vai para 6,86% ao ano. Ou, se você pagar 160, esse yield iria para 6% ao ano. Então perceba que o dividend yield, ou seja, a rentabilidade que o rendimento vai te gerar, é também muito impactado pelo preço que você pagar pelas cotas. Não raro, eu já vi gente comentando assim, ó, tal fundo é bom, mas a rentabilidade dele é muito baixa, e isso aí, então faz o fundo não ser bom. Se você percebeu que a rentabilidade é baixa, você notou que o fundo que você classifica como bom não está num preço bom para você entrar. Só isso. O rendimento lá, os 9,60, tem uma participação importante do gestor, que seria o quê? Ter o maior faturamento possível, negociar bem os contratos de aluguel, ou os CRIs que ele vai comprar, coisa assim, e cuidar para que a estrutura de custos seja o mais enxuta possível. Então entra o máximo possível, sai o menos possível e vai dar o maior lucro líquido a distribuir para o cotista. Mas feito o máximo que ele pode fazer, você não deve esperar muita mudança no rendimento do fundo. Então, o que fica na sua mão é decidir o preço a pagar pelas cotas.
E isso o gestor não tem o menor controle. Quanto que o mercado acha que tem que valer a cota daquele fundo, não é uma decisão do gestor, é uma decisão de centenas de milhares de pessoas que negociam cotas diariamente, certo? Então, com isso, você entendeu o caminho entre o cap rate e o rendimento do fundo. Agora eu quero falar de um outro conceito importante de entender, que é esse do rendimento incremental. Bom, o que é isso? É o seguinte, naquele exemplo que eu dei do FII Mega Offices, eu falei que ele seria, no nosso exemplo, um fundo monoativo. Aquele era todo o patrimônio dele. Bom, muitas vezes, um fundo já grande, já estabelecido há alguns anos, que já tem um monte de imóveis, ele vai lá e compra mais um imóvel. E aí ele anuncia quanto que essa nova compra vai dar de rendimento. Eu peguei até um exemplo aqui que é real, ó. Deixa eu mostrar aqui. Tirei a data, tirei o nome do fundo, mas isso aqui é real. Um fundo anunciou, num fato relevante, que comprou um imóvel por 81 milhões e 400, que tem um contrato atípico por 12 anos e que o valor mensal a receber é de 698 mil. Vou arredondar para 700 mil para ficar mais fácil aqui. Então pagou 81 milhões e 400, vai receber 700 mil, e aí vem uma outra informação, o aluguel equivale a aproximadamente 7 centavos por cota. Bom, tem gente que estranha, fala, caramba, mas o fundo pagou 81 milhões e 400, vai receber praticamente 700 mil por mês, e isso vai mudar 7 centavos na cota só? É porque é o rendimento incremental. Esse é um fundo grande com vários outros imóveis e que fez mais uma compra. Vamos entender isso. Ó. Imagina um fundo, agora esquece o fato relevante que era real, agora voltamos a um fundo fictício. E aí o que eu fiz? Peguei como se fosse um Mega Office, só que agora eu fiz ele 10 vezes maior, em patrimônio, em custos e em número de cotistas. Então agora ó, o patrimônio desse fundo que é multiativos é de 1 bilhão e 200, sendo que 1 bilhão e 80 já estavam investidos em imóveis e esses imóveis geravam 8% ao ano aqui. Ó. 86 milhões e 400 de aluguel desses imóveis ao longo do tempo. Tá bom. E ele tinha 120 milhões em caixa. Por que entre aspas? Porque o dinheiro não fica em caixa parado, o dinheiro fica numa aplicação financeira. E o faturamento do fundo ele é composto por tudo que faz entrar dinheiro no fundo, não só no aluguel. Então tinha 120 milhões aqui numa LCI dando 100% do CDI. Tá? Em junho de 2020, o CDI está 2,9 ao ano. Então essa parte que não estava em imóveis contribuía com 3.480.000 ao ano no faturamento do fundo. Vinha 86.400 de aluguel, mais 3.480 de aplicação financeira, total do faturamento 89.880 milhões. Total de custos no ano, 18 milhões. Eu só aumentei tudo por 10 para facilitar o exemplo. Lucro líquido, então, faturamento menos custo, deu 71.880. 95% disso que é o que vai distribuir de rendimento, 68.286. Qual o número de cotas? Agora tem 7.718.750 cotas. Divide um pelo outro, tem R$ 8,85 ao ano, né, para distribuir de rendimento esse fundo. Então era antes da aquisição. Agora esse fundo vai lá e anuncia a aquisição de um novo imóvel por 120 milhões ao cap rate de 8%. Vamos ver isso. Depois da aquisição, o que aconteceu? O patrimônio continua sendo de 1 bi e 200. Só que agora, aquele valor que estava na LCI também está em imóvel. O correto aqui seria que tivesse nessa linha ó, tudo que está em imóveis, 1 bilhão e 200. Mas para você entender melhor essa questão do incremental, o que eu fiz? Eu substituí a linha LCI por uma linha novo imóvel. 120 milhões que estavam na aplicação financeira e que davam 3.480 ao ano, agora estão num imóvel, no mesmo valor, só que esse imóvel vai gerar 8% ao ano, 9 milhões e 600. Óbvio, é o que se espera. Assim, se o investimento no imóvel fosse dar o mesmo ou menos do que a aplicação financeira, o gestor não teria tomado essa decisão de investimento. Mas voltando às nossas contas aqui, ó, então agora o faturamento do fundo é composto todo por aplicações que estão dando, nesse caso imóveis, que estão dando 8% ao ano. O que era 89.880 aumentou para 96 milhões. Não mudou nada dos imóveis que ele já tinha. O que mudou foi um incremento por causa da aquisição de mais um imóvel.
Então agora o faturamento é 96 milhões, os custos continuam sendo 18 milhões, o lucro líquido saiu de 71.880 para 78 milhões, 95% disso agora é 74.100. Divide pelo mesmo número de cotas, deu R$ 9,60 de lucro a distribuir no ano. Então, ó, o conceito que a gente está falando aqui, ó. O rendimento incremental vai ser de 75 centavos a mais por cota no ano, ou 6 centavos a mais por mês. O que é isso? O fundo já tinha um rendimento de 8,85, que era resultado do que vinha de faturamento de imóveis e de aplicação financeira, menos todos os custos do fundo. Como ele trocou a aplicação financeira por um novo imóvel que rende mais, então é só isso que vai gerar diferença no rendimento a distribuir. Então agora, em vez de 8,85, é 9,60, dá um incremento de 75 centavos no ano ou 6 centavos por mês na cota. Percebeu? Uma operação de 120 milhões de reais e que vai dar 6 centavos a mais por cota. Mas por quê? Porque foi o incremento desta aquisição. A gente tem que olhar para o todo, para todo mais que tinha no patrimônio do fundo já aplicado a uma outra determinada taxa. Percebeu? Olha que legal, um exemplo fictício deu 6 centavos por cota. O exemplo real lá daquele fato relevante tinha dado 7 centavos por cota. É o rendimento incremental em função do que já existia antes no patrimônio do fundo. Certo? Entendido? Então, com isso, eu acredito que a gente conseguiu sanar essas dúvidas. Tanto da diferença aí do cap rate para o que vai chegar de rendimento, o caminho do cap rate até o rendimento. Conceituamos o cap rate e o dividend yield, você viu que conceitualmente é a mesma coisa, mas que o dividend yield vai depender muito do preço que você pagar pelas cotas, e depois você entendeu a questão do rendimento incremental quando um fundo grande, que já tem outros imóveis, anuncia a compra de mais um imóvel. E bom, com isso ficamos por aqui. Me acompanhe aí em outras redes sociais. Compartilhe esse vídeo se você gostou. Você tinha essa dúvida? Te esclareceu bastante coisa? Então mande para alguém que você sabe que pode ter a mesma dúvida. E assim a gente vai ter cada vez mais investidores conscientes fazendo bons negócios no mercado de fundos imobiliários. Te agradeço mais uma vez pela companhia. Um grande abraço, até uma próxima.